Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento. Graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é domingo, dia 1º de março, e nós estamos aqui para dar continuidade. Hoje o nosso vídeo é o vídeo pós-jogo. Isso mesmo, o vídeo pós-jogo. Ontem o Botafogo enfrentou o Boa Vista pela semifinal ali do Cariocão, né? Da Copa Rio do Cariocão. E o Botafogo empatou de 0-0 com o Boa Vista. Isso mesmo, você não está enganado não. Empatou com o Boa Vista de 0-0. Um jogo muito ruim. E nós vamos conversar sobre isso. Mas antes, vamos entrar em alguns assuntos rápidos. Bom, eu tinha esquecido o nome do lateral esquerdo colombiano que o Botafogo está tentando contratar. O nome dele, eu até anotei aqui no cartãozinho, é o Mojica. Johan Mojica, se não me engano o nome dele completo, né? Mas é Mojica, ele é chamado lá de Mojica. Ele é do Mallorca, da Espanha. E o Botafogo fez ali uma proposta, parece que 1 milhão de euros. E o clube ali não quer vender. 1 milhão de euros não quer vender. Então, temos que aguardar. Muitas coisas existem quando se vai negociar um jogador, quando se vai fazer uma transação com um jogador de futebol. E nesse meio tudo é possível. Mas eu acredito que é muito difícil o Botafogo contratar esse lateral pelo valor que está oferecendo. Tem que ter muita vantagem, é muito complicado. Outro assunto também é a questão de Júnior Santos, a questão de Matheus Magalhães, goleiro, e a questão do Dantas, zagueiro, que ontem, inclusive, o Novo Horizontino conseguiu uma vitória sobre o Corinthians e acabou eliminando o Corinthians. O Novo Horizontino é, no mínimo, vice-campeão paulista. Isso mesmo. Vai esperar hoje o finalista, que é entre o Palmeiras e o São Paulo, que vão jogar hoje. Então, o Novo Horizontino é finalista do Campeonato Paulista. E por conta disso é, no mínimo, vice-campeão. Então, por isso é que o Novo Horizontino só vai liberar o Dantas após a final. Mas eu acho que lá no Campeonato Paulista é um jogo só, né? É um jogo só, final, um jogo. E aí, em breve, o Dantas estará liberado. Não sei se para o Botafogo, não sei se para o Fluminense, não sei para qual clube. Porque a dificuldade entre o Dantas vir para o Botafogo ou para o Fluminense é a questão do pagamento. É a questão do pagamento. O Fluminense ofereceu a mesma quantia à vista. Ofereceu a mesma quantia à vista para o Novo Horizontino. E, cara, só num milagre um time deixaria de receber à vista para receber parcelado. Então, o que eu falo, cara, você tem que ter força de barganha, né? Força de barganha, como fazer. Cara, nós vamos te emprestar aí mais 2 jogadores para tu reforçar teu time para a Série B, para a Série C, para a Série D, sei lá, para a Copa do Brasil, correto? Então, você tem que ter esse poder de barganha. Você tem que ter esse poder de barganha para levar vantagem com relação ao jogador. Esse é um jogador que o Botafogo quer. Então, como você quer, você tem que ter o dinheiro para pagar. Senão, você não leva. E você tem que ter muito poder de barganha para poder levar vantagem sobre um time que vai pagar à vista. Você pode até aumentar o valor. Cara, ele paga à vista, eu vou fazer o seguinte, ele paga 2 à vista, eu vou pagar 4 parcelados. Em 4 parcelas de 1. Aí, de repente, facilita, né? Então, você tem que ter o jeito, você tem que ter poder de barganha. Esse é o jogador que o Botafogo quer. Então, você tem que ter dinheiro. Sem dinheiro não vai levar. Eu acredito que não vai levar.
Mas no mundo dos negócios tudo é possível, né? Tudo é possível. O outro jogador é o Júnior Santos. E aí eu fazia o comentário na live do Anderson Mota, exatamente essa diferença, cara. Jogador que o Botafogo quer e jogador que é oferecido. O Júnior Santos, inclusive o Anderson Mota me respondeu muito educadamente, ele sempre é educado, com quem é educado também na live. Ele sempre lê os comentários. Olha, eu faço comentário em todas as lives que eu participo. E o que dá atenção realmente a quem está participando das lives é o Anderson Mota. Ele dá prioridade aos chats, superchats, aos pics, mas ele lê todos os comentários, ou praticamente todos, né? Não tem condições porque fica ali 1.500 pessoas ouvindo e vendo a live do Anderson Mota. Então é muita gente para ler tudo, né, cara? Não dá. Eu, às vezes, até fico ali meio chateado que ele não leu uma postagem interessante que eu fiz, que eu acho interessante, né? Dentro do assunto que tá ali, nunca fujo do assunto. Mas não leu. Mas dessa vez ele leu e fez o comentário dele. Eu falei, cara, por conta da questão do Júnior Santos, né? O Júnior Santos, o Botafogo quer o Júnior Santos, mas os empresários ofereceram. E eu falei, cara, Anderson, existe uma diferença muito grande entre o jogador que o Botafogo quer e o jogador que é oferecido. Porque isso aí é um jogo, né? Esse mercado da bola é um jogo. Colocar o jogador num clube ou tirar ele do clube é muito interesse, principalmente por conta do empresário. Às vezes o empresário tira o jogador de um clube e leva para outro com o mesmo salário. Mas por quê? Porque ele convence o jogador que aquele clube ali é melhor, tem um elenco melhor, tem uma infraestrutura melhor, mas na realidade ele está interessado nos valores que ele vai receber de comissão. Essa é a verdade do futebol, correto? Então o jogador que você quer, eu já falei na questão do Dantas, você tem que ter o dinheiro. E o jogador que é oferecido, cara, se você está oferecendo o jogador para mim, eu dou para você as minhas condições e você vai criar condições ali de chegar ao acordo comigo. Você vai chegar lá no clube, o Júnior Santos ganhar 1.500.000, o Botafogo só tem condições de pagar 500. Vocês vão economizar 500, paga 1 milhão, o Botafogo paga 500 e fica como está. Ou então o jogador fala para o empresário, cara, eu vou ganhar menos, mas eu quero ir para o Botafogo. E aí o clube vem e fala, o Júnior Santos aceita receber 500 mil. E vamos fechar o empréstimo. Correto? É o jogador e o seu staff que tem que criar condições com o time atual para que essas condições se adequem ao padrão do Botafogo. É simples. Você quer o jogador tal? Cara, olha, eu quero o jogador tal nessas condições. Vai lá e resolve. Depois você volta. Enquanto isso, eu vou procurar o meu jogador que eu quero nessas condições aqui que eu tô te explicando. E simples, você fica ali sem ter dor de cabeça. Mas quem fica com a dor de cabeça, quem fica com a preocupação, quem fica com a preocupação é o torcedor. Eu, particularmente, eu gostaria muito do Júnior Santos. E o que eu vou falar, e eu falei ontem, se você acompanha, você viu o que eu falei ontem, e se você viu o que eu falei ontem, você viu isso também no jogo. Você viu isso no jogo e eu vou provar para você. Correto? Vou relembrar o jogo para você. Se você não viu, você pode buscar. Eu, infelizmente, não tenho aquele mecanismo, né, de botar ali a imagem, mesmo que seja a imagem parada. Eu não tenho isso, cara. Eu já expliquei para você. Eu tenho uma estrutura muito pequena, correto? Eu faço tudo no celular, cara. Eu faço tudo na hora. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo para você agora, eu estou fazendo ele 9h49. Ele já saiu tarde. Mas não é porque eu estou fazendo ele tarde. É porque eu acordei cedo,
na hora que eu sempre faço, 6 horas, cara, mas me deu um coisa aqui, meu, eu comecei a ficar com um sono incontrolável e voltei para dormir. E acordei agora de novo para fazer o vídeo, então vai sair mais tarde, correto? Então, o que que acontece? O Júnior Santos, eu explicava, cara, ele pelo menos tem gana da bola, de ter bola, de receber bola. Ele tem gana de jogar futebol, correto? Então, o zagueiro adversário, quando pegar na bola, vai ver a cara do Júnior Santos. Ele vai sentir o Júnior Santos se aproximar. Ele vai ver que o Júnior Santos está indo lá embolar com ele, trombar, dar cabeçada, né? Canelada no... É isso, meu irmão. É isso. Então, o jogador tem que ter essa característica, principalmente no futebol de hoje. E aí veio a questão ali do vídeo pós-jogo. Cara, o Botafogo entrou ali com uma escalação, eu vou até pegar aqui, para ver aqui, um minutinho. Bom, o Botafogo entrou com o Raul. O Botafogo entrou com o Raul, realmente. Foi o Raul. O Botafogo entrou com o Cadu na lateral direita. E outra, não jogou com 3 zagueiros. Não jogou com 3 zagueiros. Para você ver que o técnico, ele não vai jogar com 3 zagueiros porque quer. Ele tem variações. Ele tem condições de montar o time de outra forma. Então entrou com o Cadu. Entrou com o Justino. Não, o Justino foi pelo lado esquerdo. Ele entrou com o Cadu, ele entrou com o Ítalo, ele entrou com o Justino pelo lado esquerdo. Inclusive o Justino foi capitão pela 2ª vez, no meio de um monte de jogadores profissionais, mas o capitão foi o Justino, e ele entrou com o Abdias na lateral esquerda. Correto? No volante, ele entrou com o Edenilson, era o primeiro volante. O segundo volante fazendo um revezamento ali do tipo Medina Danilo era o Arthur Novaes. E um pouco mais à frente o Caio Vale. No ataque ele botou Arthur Bocaperna, Arthur Cabral lá na frente. E pela ponta esquerda agora me pegou o ponta esquerda. Me pegou o ponto esquerdo. Não foi o Vidalba, não. O Vidalba entrou no segundo tempo. Tá? Agora me pegou o ponto esquerdo. Só isso, né? Mas eu vou lembrar já o ponto esquerdo aqui, que eu vou consultar aqui, né? A escalação do Botafogo. Então entrou o Botafogo com esse time. Cara, o Botafogo muito mal. Os jogadores não estavam ali dispostos, parecia que não estavam dispostos. Vou entrar aqui, vou ver aqui a escalação. Aqui não traz a escalação, mas eu vou ver aqui. Então, deixa eu ver aqui a escalação se tem aqui. Sim, vamos ver aqui agora. Ah, sim. Entrou com Joaquim Correia. Entrou com Tuco Correia. Então foi esse o Botafogo que entrou em campo. Cara, não é possível. A linha de zagueiro, só garoto. Exceto o Ítalo, que é um pouco mais velho do que os outros. Correto? E o Raul. Já estava ali uma dificuldade de progredir. Por quê? Cara, você até pega a bola. Quem estava se saindo até melhorzinho um pouco nesse passe entre linhas era o Ítalo. O Ítalo conseguiu muitos passes entre linhas e passes corretos. Mas, cara, aquela linha de frente do Botafogo, composta por jogadores mais experientes, Arthur Cabral, Tuco Correia, cara, 0 à esquerda. 0 à esquerda. Não tinha como. Não tinha como, cara. Eles não conseguem
criar condições para que o jogo se desenvolva. O Arthur Cabral ele não consegue receber uma bola em velocidade. Ele não consegue receber uma bola entre as linhas adversárias. Não precisa ser em velocidade, entre as linhas adversárias. Ele não consegue se posicionar dentro da área para receber. Teve uma hora lá, eu reparei isso. Teve uma hora, mas depois eu vou falar um pouco mais. Teve uma hora lá que se desenvolveu uma jogada pelo lado esquerdo. Uma das poucas vezes que o Gabriel Abdias ele teve realmente uma progressão efetiva, né? Sem ter aquela marcação, porque o time adversário marcou muito bem, linha de 5, linha de 4, né? 5-4-1, tipo 5-4-1, jogou praticamente assim, o Boa Vista, então era muito difícil você progredir. Então quando você faz essa progressão, cara, você tem que ter jogadores capacitados que consigam achar espaço. Então nessa progressão, pelo lado esquerdo, o Arthur Cabral, cara, ele ao invés de se posicionar do lado oposto para poder dar condições do cara fazer um cruzamento buscando um atacante, não, ele seguiu como se te quisesse receber uma bola rasteira, uma bola por trás dos zagueiros, mas com os outros dois zagueiros marcando ele. Não sei se você entendeu. A jogada se desenvolveu, o lateral aqui, ó, lateral do time adversário saiu para cobrir aqui a subida do Gabriel Abdias. O Arthur Cabral, ao invés de estar aqui está a linha do gol, ele ao invés de estar aqui, não, ele estava aqui, atrás do lateral que estava com a bola. Cara, você não está vendo que você está a 10 metros do gol e você está fora da linha do gol procurando receber um passe de um lateral que já está indo na linha de fundo, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cara, você tem que medir a distância que existe entre você e o gol sempre. Se a jogada está se desenvolvendo do lado direito, você tem que estar do lado esquerdo. Porque aquele cruzamento, ele tem que te encontrar do lado esquerdo. Na pior das hipóteses, na marca do pênalti. Para você se antecipar. Você sai do lado esquerdo, se antecipa e vai te encontrar a bola na marca do pênalti. Se a bola está se desenvolvendo pelo lado esquerdo, você tem que estar do lado direito para fazer a mesma coisa, só que do lado contrário. Mas o cara não tem essa capacidade, cara. Não tem essa capacidade. Então, muito difícil. Ele foi fazer a primeira jogada aos 31 minutos. Até os 31 minutos, ele deve ter dado 2 toques na bola. Mas você sabe, o cara recebe a bola e toca. Então ali não fica nem um segundo com a bola no pé. Recebe a bola e toca. Recebe a bola e toca. Foi a participação dele. Além disso, ele não recuperou uma bola. Ele não recuperou uma bola, e eu falava isso. Essa vai ser a diferença do Júnior Santos. Ele não fez nada, cara, até os 31 minutos do primeiro tempo. Foi quando ele recebeu uma bola no pivô e ele conseguiu fazer um giro e chutar. Foi a bola do Júnior Santos, do Arthur Cabral. Se você não viu, eu vi, cara. Eu ainda ia anotar quantas vezes ele recuperou a bola. Mas como ele não recuperou bola nenhuma no jogo, nenhuma bola ele recuperou do zagueiro, do lateral. Ele não recuperou uma bola sequer. Uma bola sequer. Quem fez uma recuperação de bola no segundo tempo, no final, foi o Nathan Fernandes quando entrou, lá auxiliando o Gabriel Abdias. Antes disso, não teve isso, cara, de um atacante do Botafogo fazer a recuperação de uma bola sequer. Uma bola sequer, não recuperaram uma bola sequer. Tuco Correia, Arthur Pouca Perna. O melhorzinho de todos eles foi o Arthur Pouca Perna.
que também não conseguiu dar um chute a gol, não conseguiu levar perigo, e não faz, o Botafogo não tem recuperação de bola, cara. Esse é o, olha, torcedor, meu amigo, escuta o que eu estou te falando. Esse é o maior problema do Botafogo. Os nossos atacantes não recuperam uma bola da defesa adversária. Não existe. Eu quero que você pegue todos os jogos, veja todos os jogos e observa isso. Eles não conseguem, como fazia Igor Jesus, que voltava quase até, às vezes, até dentro até próximo da nossa área defensiva, o Igor Jesus recuperava a bola. Tiquinho Soares ainda ali na faixa de meio campo recuperava a bola. Luiz Henrique era um excelente ladrão de bola. Almada recuperava muita bola. Mas nesse time do Botafogo, cara, não tem. Não tem recuperação. Eu não vejo nenhuma. Ontem, o que fez a melhor vai lembrar disso também, foi o Arthur Novaes, que o time deles tentou sair jogando, e o Arthur Novaes se antecipou ao jogador que ia receber a bola, tomou a bola e chutou alto, chutou para fora. Foi a recuperação de bola que o Botafogo fez no campo do adversário. Mas nenhuma. Todas as bolas do time adversário chegam até a defesa do Botafogo, que aí tem que se virar. E aí tem aquele problema. Aí o jogador às vezes vem com a bola dominada. Por exemplo, ontem o Luiz Henrique, um jogador que foi do Botafogo, inclusive é sobrinho de um amigo meu lá de Copacabana, o Luiz Henrique, cara, ele quando entrou no segundo tempo, ele fez mais conclusões a gol do que o Arthur Cabral fez. Ele já entrou trombando com os nossos zagueiros, fazendo ali o pivô. Logo no início do jogo, ele já fez o pivô, travando o nosso zagueiro, mas o nosso zagueiro recuperou a bola. Depois ele deu umas 2 ou 3 cabeçadas para gol, mas que não foram tão bem direcionadas. Cara, o time do Boa Vista melhorou com a entrada do Luiz Henrique, por quê? Porque ele deu chance ele criou oportunidades, criou espaços para que o Boa Vista atacasse. E o Botafogo no segundo tempo, cara, foi dominado pelo Boa Vista. Essa é a realidade. Então, cara, os nossos 3 jogadores, mais a entrada do Nathan Fernandes, cara, é muito, muito complicado. Você sabe a minha opinião, eu já dei a minha opinião com relação a jogadores que precisavam ser dispensados. Infelizmente, nós vamos permanecer tendo Matheus Martins como o nosso centroavante titular, infelizmente. O Tuco Correia, por mais que ele queira jogar de centroavante, ele não vai ser titular. Ele não vai gerar jogo. E o técnico não vai colocar. É simples. Não vamos ter centroavante. Não vamos ter. O Arthur Cabral não vai ser um bom centroavante do Botafogo. E nós não vamos ter um bom jogador. Tá? Infelizmente, essa é a realidade. Bom, mas eu vou esperar, vou continuar na minha expectativa, né, como torcedor, de que o time vai melhorar. Eu tenho que esperar que esses jogadores que eu acabei de criticar aqui, eles possam melhorar de alguma coisa. É melhor eu estar errado do que estar certo, né, nessa questão aí. Porque se eu estiver certo, cara, o Botafogo não vai chegar a lugar nenhum. Então eu prefiro estar errado. Então essa é a realidade do Botafogo. Mas vamos fazer a final contra o Bangu. Vamos ver a questão do jogo contra o Nacional. Agora o Barcelona de Guayaquil. Na quarta ou terça-feira. Barcelona de Guayaquil. E vamos ver que o Botafogo passe também essa fase para poder chegar à fase de grupo da Libertadores. Bom, então é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu peço desculpa porque o vídeo vai mais tarde, mas é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.